A nossa trajetória. Antes de nascermos neste mundo, éramos um feto no ventre da nossa mãe. E antes de sermos um feto, éramos um embrião em formação. E antes disso, formamos num zigoto quando fomos inseminados no óvulo das nossas mães. E antes disso, éramos o espermatozoide que o nosso pai produziu. E antes de sermos um espermatozoide, não éramos nada eternamente para trás. E depois que nascemos neste mundo, produzimos a consciência e passamos a ser a consciência. A minha consciência conheceu o Espírito de Deus dentro dela pela vida e passou a andar por ele e me tornei em um ser espiritual. E eu sei que quando a minha carne morrer, esta consciência com o Espírito voltará a Deus. E lá no plano do céu, a consciência com o Espírito se fará uma célula viva do corpo de Deus. E assim, vamos fazer parte do corpo de Deus eternamente. E o que vamos fazer no plano do céu por Deus, eu ainda não sei, mas com certeza saberei quando lá chegar. O que me interessa hoje é saber a fase em que estou e o que tenho que fazer para chegar à próxima etapa da vida. A minha criação já produziu a minha consciência. A minha consciência já reconheceu o Espírito de Deus dentro dela e já se entregou a Ele. Agora, só estou aguardando o Espírito me ressuscitar nele no último dia. Todas estas fases têm um tempo a cumprir, e o propósito da vida começa desde que o nosso pai carnal produziu o nosso espermatozoide, e vai até a nossa entrada no reino de Deus pelo Espírito. E no céu, vai ser automático fazer parte do corpo de Deus como uma célula viva. Mas desde o momento em que a consciência insemina o Espírito de Deus dentro dela e passa a andar por ele, já somos filhos legítimos da vontade de Deus. É só uma questão de tempo e nasceremos na fase espiritual. Mas a parte triste da história é que todo este processo se trata de uma seleção natural. E a possibilidade de um espermatozoide seguir adiante com a vida é de uma em tetralhões. E agora, a possibilidade de uma consciência seguir em frente com a vida é de uma em bilhões. Da primeira vez foi uma corrida frenética dos espermatozoides em busca do óvulo da mulher. Agora, existem muitos obstáculos que impedem a consciência de chegar ao Espírito de Deus. A incompreensão, o desinteresse, a irracionalidade e o pior deles são os desejos carnais que impedem a consciência de reconhecer o Espírito por pessoa. E neste ponto ainda entre os padres e pastores, pregando prosperidade carnal, que é o que as consciências querem. Por isso as religiões estão lotadas de consciências insanas, esperando de Deus benefícios carnais. E a morte da carne, que seria para ser uma glória, para quem andasse pelo Espírito, se transformou em uma tragédia para quem anda pela carne. E ainda criam salvações descabidas para a carne que não existem, como voltar a ela novamente, ou no mesmo corpo, ou em um outro corpo carnal. Mas ninguém imagina em um corpo espiritual. Como Paulo disse, se há corpo animal, há também corpo espiritual. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual.